Lucas capítulo 9, versículo 57. Eu sempre tenho dito para vocês, queridos, a respeito do que o Evangelho representa para cada um de nós. E nesse texto aqui, tanto nesse contexto do capítulo 9 de Lucas e capítulo 10, Jesus ele está tendo relacionamento com pessoas. E aqui no capítulo 10 ele dá a missão para os 70 discípulos, né? Que é o que está escrito aqui. E no final do capítulo 10 ele fala algo interessante. E foi o que eu ministrei na quinta-feira aqui, no final desse capítulo. E esses dois capítulos, tanto 9 quanto 10, eles se completam. Se você vier acompanhando a Bíblia, lendo trecho por trecho, você vai vendo o desenvolvimento do Evangelho na vida dos discípulos, na vida das pessoas que se aproximaram do Evangelho. Porque perto de Jesus tinha discípulos, tinha multidão, tinha gente que apenas chegou e passou, assim como na nossa vida do Evangelho. Tem pessoas que serão discípulos de Jesus, tem pessoas que vão ter algum contato com Jesus, tem pessoas que vão ter relacionamentos mais intensos e profundos com Jesus, assim como os discípulos tiveram. O reino de Deus, o próprio Jesus disse que é um reino que não vem de aparência visível, mas sim, o reino de Deus está dentro em nós. O desenvolvimento do reino de Deus é à medida que você caminha no caminho de Jesus. E isso independe de que religião você pertence. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com conhecer Jesus. Tem a ver com perceber o que é o Evangelho. Tem a ver com perceber o que é Deus. É ter a experiência interior com Deus. A experiência de ouvir a voz de Deus. E essa voz de Deus é a voz que você ouve através de Jesus, que é o que culmina o capítulo 10, que eu vou ler aqui mais adiante. Aqui no versículo 57 de Lucas capítulo 9, é interessante o que acontece aqui. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. A pessoa chegou e disse: eu vou te seguir, Jesus. Não importa para onde, mas eu vou te seguir. Não importa. E às vezes muitas pessoas se aproximam do Evangelho e dizem isso, mas não têm a noção e nem a dimensão do que está dizendo. Porque existem lugares que só Jesus vai chegar. Que não serão lugares que essas pessoas que pretensiosamente se aproximam e dizem: Senhor, eu vou para onde tu for. E na hora da cruz, Jesus estava abandonado. Jesus foi abandonado na cruz. Ninguém ficou. E segue o texto aqui dizendo: Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você pretende vir comigo? Você pretende caminhar o caminho da cruz? Você pretende caminhar o caminho do Evangelho? Eu, Senhor, vou te seguir, onde quer que tu fores. Tem lugares que Jesus vai que nós não podemos ir, que não pertence a nós, porque isso aqui foi uma declaração pretensiosa de alguém que viu o que estava acontecendo, viu os milagres, viu tudo o que acontecia, viu toda aquela glória que Jesus transmitia, tudo aquilo que envolvia Jesus. E muitas vezes as pessoas ficam paralisadas, as pessoas ficam hipnotizadas, encantadas por algo que é impossível que ela alcance. Vocês estão entendendo? Eu vou te seguir. Mas Jesus disse: será mesmo? Talvez os nossos votos, quantas vezes nós votamos: eu vou te seguir, mas será mesmo? Será que você não vai me negar mais adiante? Será que você não vai me trair mais adiante? Você quer vir comigo? Mas eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça. Não espere que no Evangelho você vai encontrar algo para a tua satisfação pessoal.
O Evangelho é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de mente, é a transformação da mente, é a transformação da nossa vã maneira de pensar, de agir e de ser, é a transformação da nossa mente para a mente de Cristo, em tudo que fizemos. Versículo 59, aqui acontece ao contrário. Jesus é que diz. Na primeira vez, veio alguém e disse para Jesus, agora Jesus que diz, segue-me. E ele, ao chamado de Jesus, apresentou uma desculpa. Permita-me ir primeiro sepultar meu pai. O Evangelho é vida. O Evangelho não é morte. O Evangelho é vida. Quem foi chamado para o Evangelho estava envolvido com morte. Segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus, deixa a vida de morte e vai, te insere no meio do reino. O Evangelho não é para pretensiosos. O primeiro era pretensioso, queria entrar no Evangelho com seus próprios méritos, não é isso? Com seus próprios méritos, meritocracia. Eu vou te seguir. O outro não. O outro chegou e disse, Senhor, eu não posso te seguir. Ele respondeu o chamado de Jesus, dizendo, vem e segue-me. E quantas vezes Jesus chega para nós e diz assim, vem e segue-me. Mas você está envolvido com o sepultamento de mortos. Você está envolvido com tudo que não produz vida. Há uma desculpa. Permite que eu vá sepultar meu pai. Depois que eu sepultar meu pai, eu vou e vou te seguir. Deixa tudo que é morte de lado. Deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Tu, porém, se apega no Evangelho. Aí vem um outro, o terceiro. Outro lhe disse, seguir-te-ei. Deixa primeiro me despedir dos de casa. Um queria segui-lo por vontade própria e por méritos próprios. O outro foi chamado por Jesus, mas tinha algo que lhe impedia. Agora o terceiro disse, eu vou te seguir, mas deixa primeiro que eu me despeça da minha gente, que eu resolva os problemas com a minha gente, que eu me desembarace desse povo que está me segurando. E Jesus lhe replicou dizendo, ninguém que põe a mão no arado do reino de Deus, olha para trás. Ninguém que olha para trás, olha para tudo que passou, é apto para o reino de Deus. Estamos sendo colocados à prova. Depois Jesus chega aqui no capítulo 10 e continua, quando ele manda os discípulos, com ordens específicas, com uma missão, os enviou de 2 a 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele haveria de estar. Você já vê um pouquinho mais atrás no capítulo 9 aí, quando ele mandou 2, Tiago e João, na aldeia dos samaritanos, para preparar um lugar. Aqui Jesus está mandando de novo eles prepararem lugar, só que aqui são 70, mas quando ele mandou aqueles 2, eles passaram naquela aldeia dos samaritanos e os samaritanos não receberam, porque na verdade os samaritanos não se dão com os judeus. E os samaritanos, irmãos, escute bem isso, para que você entenda, porque mais adiante, nesse texto tem a parábola do bom samaritano. E o samaritano representava tudo que os judeus detestavam. Hoje em dia não é diferente. Tudo aquilo que os supostos religiosos detestam,
são os samaritanos. Mas quando Jesus chega ali na parábola do samaritano, ele põe exposta diante dos fariseus a incredulidade deles. Por quê? Porque quando o homem foi assaltado no caminho de Jerusalém e ficou lá quase morto, quem passou primeiro? Um sacerdote. Sacerdote, você sabe o que é? Sacerdote tem em todas as religiões. De repente foi um pastor, foi um padre, sei lá quem foi. Um sacerdote passou, olhou e cruzou de largo. Depois passou um levita, um daqueles que trabalhavam no templo, passou e deixou o homem lá. E Jesus, expondo a incredulidade dos fariseus, ele disse que o samaritano veio e parou e curou as feridas daquele homem, levou ele, colocou ele no seu cavalo, no seu animal de carga, levou para uma estalagem, pagou a estalagem, foi embora, deixou dinheiro para que fossem pagas todas as despesas do homem. Exatamente alguém em que a religião detesta. O que Jesus quer dizer com isso? Que os publicanos, os pecadores, as meretrizes, os pagãos, eles vos precedem no reino. Aqueles hoje em que supostamente, hoje, nos nossos dias, que supostamente são detestados pelos religiosos de nossa época, são aqueles, os bons samaritanos dessa geração. Esse fulano não é de Deus, mas eles estão sendo os bons samaritanos da nossa época. Estão curando pessoas, estão ajudando pessoas. Quantos bons samaritanos tem fora do meio religioso? Milhares, que eu e você não conhecem. Jesus enviou eles de 2 em 2 para que precedessem-o em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Ele deu a advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. E assim vai falando, vai falando, vai falando. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, a ninguém saudeis pelo caminho. Vai dizendo o que os discípulos deveriam fazer: curai enfermos, anunciai que está próximo o reino de Deus. Esse é o chamado do Evangelho. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai até ao pó da vossa cidade, que se nos pegou nos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. E Jesus disse: naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado milagres que em vós fizeram, há muito elas teriam se arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para aquelas cidades. Tu, Cafarnaum, quantos milagres Jesus fez nessas cidades, e quantos milagres e quantas obras Jesus faz no nosso meio, nas nossas vidas. Jesus quer que nós nos convertamos ao Evangelho. Jesus quer que nós compreendamos o Evangelho. Desde o primeiro texto que eu li, está dizendo isso. Você precisa compreender o Evangelho, saber o que o Evangelho é, saber que espírito o Evangelho professa, saber o espírito da boa nova. Quando eles regressaram da missão, chegaram alegres, dizendo que até os próprios demônios nos submetem pelo teu nome.
Jesus disse: eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Mas não se alegre porque os espíritos se submetem, mas se alegre porque o vosso nome está escrito nos céus. Se alegre porque você está no reino de Deus. Se alegre porque você pertence a Jesus e ao evangelho dele. A boa nova, a boa notícia, você está nessa obra do evangelho. E Jesus olhou para eles e exultou e disse: graças te dou, ó Pai dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes: felizes, bem-aventurados os olhos que veem essas coisas que vocês veem, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês veem e não viram, e ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Muitos querem o evangelho, mas não estão vendo o evangelho. Muitos querem o evangelho, mas não estão ouvindo do evangelho. Felizes são aqueles que recebem, como ele diz aqui, as coisas ocultas reveladas aos pequeninos, a verdadeira sabedoria de Deus. A loucura da cruz é mais sábia. A loucura da cruz é a sabedoria de Deus. A loucura da cruz destrói a sabedoria dos entendidos. Deus alcança a humanidade pela loucura do evangelho. O evangelho corre na contramão da humanidade. O evangelho traz um espírito que a humanidade está se afastando dele, em todos os sentidos. Mas Deus tem revelado aos seus pequeninos, porque foi do seu agrado. Deus tem revelado a si próprio, por intermédio de Jesus, aos seus pequeninos. Tudo foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, porque o Filho é a expressão do Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho revelar. O Filho está sendo manifesto em nossas vidas, e quando o Filho é manifesto em nossas vidas, a imagem do Pai, a imagem do próprio Jesus, elas começam a se manifestar na nossa vida. Felizes são os olhos que veem tudo que Jesus está ensinando no Evangelho, os olhos que veem a boa nova, porque muitos têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Quantos cegos Jesus curou? Quantos surdos Jesus curou? Existem muitos surdos na humanidade, existem muitos cegos na humanidade, e não são cegos físicos, problemas físicos, mas são cegos espirituais. Muitos surdos que não são surdos de problemas físicos, mas são surdos espirituais, que ouvem, mas não ouvem. Jesus precisa vir e tocar nos seus ouvidos e dizer: Efatá, abre-te. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. São para aqueles que ouvem a palavra do Evangelho e a praticam no seu dia a dia. Muitos desejam isso, mas não podem ver, estão cegos. Muitos desejam isso, mas não podem ouvir, estão surdos. Mas o Evangelho veio para fazer esse milagre nas nossas vidas. Não é por mérito, mas é por Jesus, que tudo já está feito. Siga o caminho que Ele te indica, siga o caminho que Ele te ensina, porque tem lugares que é só Jesus que irá. Deixe os mortos sepultar os seus mortos.
Deixe a vida de morte, de derrota para trás. Segue o chamado do Senhor. Avança. Deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Vai e prega o reino de Deus. Não se embarace com a própria casa. Não fique amarrado nisso. Eu seguir-te-ei, mas deixa primeiro eu despedir dos meus pais. E Jesus nos adverte dizendo: ninguém que tendo posto a mão no arado tenha colocado a mão no reino de Deus olha para trás. Avance, olhe para frente. Deus tem revelado ao nosso espírito o Evangelho. Deus tem revelado ao nosso espírito a boa nova. O reino de Deus é uma experiência em nós. Cada um terá a sua experiência. Eu tenho que ter uma experiência com o pai, vou conhecer o filho. Se tiver uma experiência com o filho, vou conhecer o pai. Porque o filho quer revelar. Pedro teve uma revelação de Jesus, mas foi Deus que deu a revelação para ele. Não foi carne nem sangue, Deus deu a revelação. Tu és o Cristo. Nós temos que ter a experiência do Cristo em nós, porque Cristo é em vós a esperança da glória. É Cristo na nossa vida. Você é feliz por tudo que você está vendo e ouvindo. Como disse Pedro. Pedro capítulo 1, versículo 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, quiseram saber, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, a mim e a você, investigando atentamente quais as ocasiões, as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre sofrimentos referente a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que o Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, a boa nova, a boa notícia. Deus em Cristo reconciliando o mundo inteiro. Coisas estas que os anjos anelam perscrutar, investigar, analisar intensamente, com minúcias. A nós é dado conhecer o Evangelho de Jesus. Feliz é você, feliz sou eu, porque o Evangelho está sendo anunciado. Tenha suas experiências com o Evangelho, tenha suas experiências na vida. O Evangelho é para a vida. O Evangelho veio para você ser livre, é liberdade. Permaneça na liberdade em que Cristo vos libertou e não se intrometa debaixo de um jugo de servidão, mas seja livre para viver o Evangelho, para viver a graça de Deus, para viver o amor de Deus, para viver a comunhão uns com os outros. E a comunhão com os irmãos, gente, quando a Bíblia fala em irmãos, ela não fala só de crente. Tem que ter a mente aberta. Quem é seu irmão? É todo ser humano. É todo o ser humano. Ou não é? Você não tem que amar seu semelhante? Deus ama todas as pessoas igualmente. Se Ele tiver uma oportunidade de tocar num coração, Ele vai tocar. Independente de eu falar ou não falar, Ele vai tocar. Amém?